Muita gente que está começando na mediunidade carrega uma dúvida silenciosa no peito. Quando chega a incorporação, sou eu falando ou é minha entidade? Essa pergunta é mais comum do que parece, e ela não nasce da maldade nem da falta de dom. Ela nasce da insegurança, do medo de errar, do receio de estar confundindo inspiração espiritual com a própria cabeça. E é preciso dizer com sinceridade, no começo, quase todo médium passa por isso, porque incorporar não é apagar completamente e virar uma casca vazia. Na maioria das vezes, principalmente no início, a mediunidade acontece com participação consciente, com percepção, com sensação, com escuta interna, e justamente por isso a mente tenta tomar conta de tudo e perguntar o tempo inteiro: será que isso veio de mim? Quando o médium está firme, honesto consigo mesmo, sem querer inventar, sem desejar aparecer, sem forçar gestos, sem montar personagem, a tendência é que a manifestação seja sim da entidade. O problema é que a incorporação passa pela mente, pela fala, pelo corpo, pelos gestos. E o ser humano não está acostumado a compartilhar esse espaço íntimo com outra inteligência espiritual. Por isso a dúvida vem, não porque o guia falhou, não porque a mediunidade seja falsa, mas porque o médium ainda está aprendendo a reconhecer a presença do seu próprio povo espiritual. Os guias podem estar ao lado de uma pessoa desde muito cedo, acompanhando seus passos, protegendo, intuindo e inspirando. Mas conhecê-los de verdade, no campo da incorporação, é uma experiência nova. E tudo aquilo que é novo pede tempo, prática e confiança. Existe uma verdade importante. A entidade não precisa se desenvolver. Quem precisa se desenvolver é o médium. O guia já sabe trabalhar, já sabe conduzir energia, já sabe aconselhar, descarregar, orientar, sustentar um campo. O médium é que ainda está aprendendo a ceder, a confiar, a não interferir, a não travar, a não querer controlar cada palavra, cada movimento, cada gesto que vem durante a manifestação. E há um ponto que confunde muito os iniciantes. Às vezes a entidade fala algo que o médium costuma falar. Às vezes ensina algo que o médium já sabia. Às vezes usa uma expressão conhecida, um jeito próximo, uma lembrança que parece muito pessoal. E nisso nasce um nó na cabeça. A pessoa pensa, então sou eu, mas nem sempre é assim. Entenda uma coisa com profundidade. A entidade caminha com o médium, conhece suas experiências, conhece suas dores, suas memórias, sua forma de entender o mundo. Se ela se manifesta por meio do seu aparelho, é natural que use elementos que passam pelo seu repertório. O guia trabalha através daquilo que o médium consegue sustentar. A mensagem vem do espírito, mas encontra expressão no instrumento disponível. Isso não significa que tudo seja invenção. Significa apenas que a incorporação não é um teatro onde a entidade entra como alguém totalmente estranho, falando de um jeito impossível e distante de toda a estrutura do médium. Existe um encontro de campos, existe uma sintonia, existe uma transmissão espiritual que passa pelo corpo, pelo sistema nervoso, pela mente e pela sensibilidade daquele filho ou daquela filha de fé. Então, como diferenciar uma coisa da outra? O primeiro caminho é a observação. Preste atenção em como sua entidade fala, no ritmo, na escolha das palavras, na postura, no olhar, na firmeza, na maneira de aconselhar, no tipo de energia que se instala. Mesmo quando as diferenças parecem pequenas, elas costumam ser fundamentais. O médium percebe, com o tempo, que não é apenas uma mudança de tom, é uma mudança de presença. Observe também o comportamento espiritual. Há entidades que chegam com mais brandura, outras com mais imponência. Algumas acolhem em silêncio antes de falar. Outras vêm cortando demanda, firmando o ambiente, alterando imediatamente a vibração ao redor. Cada guia tem um ponto de força, uma cadência, uma assinatura espiritual. E isso não se copia com facilidade. Uma prática simples pode ajudar muito no começo. Quando estiver sozinho, em oração e com respeito, tente imitar sua entidade. Reproduza a fala, o gesto, a firmeza, o riso, a batida no peito, o modo de caminhar, o jeito de cumprimentar. Muitas vezes a pessoa percebe algo revelador, consegue fazer parecido, mas não consegue fazer igual. Falta o peso da energia, falta o encaixe, falta aquela verdade vibratória que só aparece quando o guia realmente toca o campo do médium. E aqui está um ensinamento precioso. A mediunidade amadurece com o tempo. Nem tudo será claro no primeiro dia, nem na primeira gira, nem nos primeiros meses. Há dúvidas que só se dissolvem na constância do trabalho espiritual.
A cada sessão, a cada entrega sincera, a cada momento de disciplina, o médium vai conhecendo melhor aqueles que trabalham por ele e com ele. Agora é importante compreender como essa incorporação acontece. Muita gente imagina a manifestação espiritual como se o espírito simplesmente entrasse no corpo do médium e tomasse tudo por completo. Mas a vivência mostra algo mais sutil. O que ocorre é um acoplamento de campos. O campo espiritual da entidade se aproxima, envolve o médium, especialmente a região da cabeça e do sistema de comando do corpo, e a partir daí começa a condução. É por isso que muitos médiums sentem a aproximação do guia antes da incorporação se firmar. Vem um arrepio, uma pressão na cabeça, uma mudança na respiração, um peso nos ombros, um balanço no corpo, às vezes um calor, às vezes frio, às vezes um certo vazio no estômago, como se alguma coisa estivesse chegando e organizando o campo de dentro para fora. Em muitos casos, o espírito passa a atuar sobre a fala, os movimentos e a condução energética. Mas o controle primário ainda está ligado ao médium. É por isso que concentração é tão importante. Se a pessoa duvida demais, analisa demais, resiste demais, quer corrigir tudo o tempo inteiro, ela interfere no trabalho. O médium não atrapalha apenas quando faz algo errado por ação. Ele também atrapalha quando não se entrega por inteiro. A caridade do médium muitas vezes está justamente nisso. Permitir que a entidade trabalhe sem excesso de filtro, sem vaidade, sem medo, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Parece simples, mas não é, porque permitir exige humildade. Exige disciplina mental, exige fé, exige suportar o desconforto de não controlar tudo e ainda assim permanecer firme na confiança espiritual. Também é comum sentir um pequeno choque, uma tontura, um desnorteio rápido, tanto na chegada quanto na saída da entidade. Alguns sentem como se o chão sumisse por um cesso, outros sentem um desligamento breve seguido de retomada. Isso faz parte do ajuste de sintonia, do acoplamento e desacoplamento energético. Nem sempre acontece igual com todos, mas é uma vivência bastante conhecida entre médiums. Outro ponto que precisa ser esclarecido é a diferença entre mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Na mediunidade consciente, o médium acompanha o trabalho do guia. Ele percebe o que está sendo falado, sente o que está acontecendo e depois da desincorporação, lembra da maior parte ou de tudo. Muita gente acha que isso diminui a autenticidade da incorporação. Não diminui. Na mediunidade sem consciente, o médium lembra parcialmente. Às vezes recorda trechos, sensações, algumas falas, algumas imagens. Depois de um tempo, essas lembranças podem ficar vagas ou desaparecer. Já na mediunidade inconsciente, a pessoa praticamente não se recorda do trabalho depois que a entidade parte. Mas é preciso ter muito cuidado com isso, porque existe muita confusão e muita romantização em torno da inconsciência. Nem todo médium que diz ser inconsciente realmente é. E mais, a inconsciência não é medalha de superioridade. Na maioria das vezes, ela é resultado de muito tempo de trabalho, de confiança absoluta entre médium e entidade, de um grau de entrega amadurecido ao longo dos anos. Raramente um iniciante alcança isso de forma estável e verdadeira. E há uma razão espiritual muito bonita para isso. O médium novo costuma acompanhar conscientemente o trabalho porque também está aprendendo com sua entidade. Aquilo que o guia fala para quem procura ajuda, muitas vezes serve também como ensinamento direto para o próprio aparelho. Enquanto a entidade orienta o outro, ela forma o médium por dentro. Pense da seguinte forma: o corpo é seu, a entidade é o condutor espiritual, e a confiança entre os dois não nasce pronta. No início, o médium quer vigiar tudo, quer frear antes da curva, quer corrigir a palavra antes dela sair. Quer proteger o próprio corpo como quem protege algo muito precioso. E está certo de certo modo. Só que, à medida que ele percebe a seriedade do guia, a firmeza da atuação, a sabedoria dos aconselhamentos, a tensão vai cedendo. Com o tempo, o médium relaxa espiritualmente. Ele deixa de dirigir junto. Aprende a confiar. Aprende a reconhecer o toque do seu caboclo, o peso do seu preto velho, a firmeza do seu exu, a presença da sua pombagira, a vibração do seu boiadeiro, do seu marinheiro, da sua criança. E nessa caminhada, ele descobre que a pergunta, sou eu ou é minha entidade, vai perdendo força, porque a vivência responde o que a ansiedade não consegue responder. Há ainda uma orientação importante para quem está no desenvolvimento. Normalmente se trabalha primeiro com as linhas da direita, justamente porque suas vibrações costumam exigir mais concentração, mais refinamento de entrega, mais percepção sutil.
Já as linhas da esquerda, embora sagradas e indispensáveis, se manifestam com uma densidade vibratória que muitos médiuns sentem com maior facilidade. Por isso, em muitos terreiros, o desenvolvimento começa pela direita e depois segue de forma equilibrada com ambas as correntes. Isso não quer dizer que a esquerda seja menor ou perigosa por si mesma. Quer dizer apenas que o médium precisa construir base. Precisa aprender a sustentar o sutil para não se condicionar apenas ao que é mais denso e mais evidente no corpo. Quando há equilíbrio, o desenvolvimento flui melhor, com mais segurança, mais descarrego e mais consciência do próprio campo espiritual. Então, se essa dúvida mora no coração, não se desespere. Não conclua depressa demais que tudo é imaginação. Não se acuse injustamente. Não se compare com o médium ao lado. Cada aparelho tem um tempo, cada coroa tem uma história, cada entidade tem sua maneira de se revelar. O que fortalece a verdade mediúnica é a continuidade, a disciplina, a reforma íntima, a humildade e a fé bem firmada. Se o coração está sincero, se há respeito pela corrente, se existe obediência ao chão do terreiro, se o médium não busca encenar, mas servir, então a tendência é que a entidade encontre cada vez mais espaço para atuar com clareza. E quando isso acontece, a dúvida começa a ceder lugar a uma certeza serena. Não é uma certeza barulhenta, é uma certeza quieta, profunda, que se instala na alma. No fim, pouco importa se a mediunidade é mais consciente ou mais inconsciente. O que realmente importa é a verdade do trabalho, a caridade oferecida, a seriedade da corrente e a transformação que aquilo produz na vida de quem recebe ajuda e na vida de quem serve. Quando há luz, firmeza e responsabilidade, o sagrado se manifesta. E aí o médium entende, sem precisar brigar com a própria mente, que não está sozinho em seu corpo espiritual. Ele está aprendendo a caminhar junto com sua entidade.